Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, segunda-feira, 15 de abril, nós temos como tema para o nosso estudo Lobos aqui, Atos 20, no versículo 27 ao 32, para que nós venhamos a ler e analisarmos. E eu convido você a ler. Aí de onde você está, você pode fazer essa leitura. E o que que diz aqui? Paulo, ele está dizendo sobre as heresias que iriam surgir após a sua morte. Após a sua partida. Ele diz que após a sua partida apareceriam em meio de vocês, ou seja, no nosso meio, lobos vorazes que não poupariam o rebanho de Cristo. Amados irmãos, foi falado dias atrás o quanto de denominações cristãs existem em nosso mundo. 33 mil, aberrando ali já os 34 mil. Isso feito em 2005, no ano de 2005 essa pesquisa foi feita. Então, olha só o tanto de igrejas que existe hoje. Como foi falado, Satanás, ele hoje procura camuflar, esconder a igreja verdadeira. E aqui no finalzinho desse estudo de hoje, eu vou dizer alguns versículos, alguns livros da Bíblia, alguns capítulos, alguns versículos, na qual você vai ler e conseguir, com certeza, conduzido pelo Espírito Santo, entender qual é a igreja verdadeira. Sim, a Bíblia fala sobre a igreja verdadeira. E aqui no capítulo 20, no versículo 30, Paulo, ele declarou, até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através de si. Heresias entrariam na igreja, falsas doutrinas substituiriam a verdade divina. Amados irmãos, você consegue entender que isso existe de forma bem intensa, de forma nítida, de forma clara em nossos dias. Existem igrejas aí que, infelizmente, estão sendo feitas comércios dentro dela. Literalmente, pastores enricando. Pastores vivem uma vida de luxo, não dizendo que isso é errado. Mas, gente, não tem Cristo lá dentro, não tem Cristo sendo pregado. Infelizmente, não tem púlpitos falando sobre arrependimento, falando sobre a volta de Jesus, falando o que é o pecado. Existe, infelizmente, igrejas acariciando o pecado. E nós sabemos que Cristo ele não gosta do pecado. Ele ama o pecador, mas ele não gosta do pecado. Mas, infelizmente, as igrejas não estão mais pregando a verdade como pregavam antigamente, como existe igreja que prega. Porque tem medo de fiéis abandonarem a igreja e muitos deles pensam no dízimo, que vai faltar. Isso é uma realidade nua e crua. Não adianta eu trazer aqui uma falácia diferente da qual a gente vê estampado nas redes sociais, até mesmo diante dos nossos olhos ali, porque muitas vezes a gente vai na igreja e a gente consegue entender isso. E igrejas, infelizmente, estão sendo comércio hoje em dia. As pessoas não estão mais buscando o arrependimento das pessoas, se prostrando aos pés do Senhor e ali buscando viver uma vida diferente, uma vida de acordo com a vontade divina. Não. As pessoas estão, infelizmente, deixando o mundo entrar dentro da igreja. Infelizmente, as pessoas estão a cada dia comercializando a palavra de Deus para, assim, agradar as pessoas. Mas está agradando a Deus ou ao inimigo de Deus? Nós temos que analisar isso, pois se a gente não tiver cuidado com isso, amado irmão, essa forma doutrinária na qual nós levamos a nossa vida, a gente não vai ser salvo. Isso é fato. E nós sabemos que Satanás ele não veio brincar de ser Satanás. Ele não veio aqui apenas para se divertir, ele vive uma diversão ao nos destruir, sim, mas ele não está perdendo tempo com isso. A brincadeira dele, a diversão dele é ver nós condenados ao inferno e não receber a vida eterna. É isso. Ele é o lobo feroz. Ele é aquele que veio para matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. É uma forma que ele encontrou de atacar Jesus Cristo, pois ele sabe o quanto Jesus Cristo nos ama, o quanto Jesus Cristo quer conviver para todo sempre comigo e com você na eternidade. E aqui Paulo já dizia que no tempo dele a iniquidade já operava. Então você imagina, se naquele tempo de Paulo, ali por volta de 64, já existia isso. Imagine hoje o quanto isso existe e que de forma intensa isso existe em nossa vida, em nosso meio. Ele mentiu para as pessoas do passado, mente para as pessoas do presente e vai mentir para as pessoas do futuro, até quando ele for destruído. Ele trocou o dia santo do Senhor, o dia de descanso, e colocou o domingo. Usou ali da ressurreição de Cristo como um novo dia para se guardar.
Ele colocou ídolos dentro da igreja, ferindo ali o segundo mandamento. Tudo aquilo que Jesus disse para não fazer, que Deus disse para não fazer, Satanás, ele procura dentro da Bíblia uma forma de fazer. Mas nós sabemos que isso não vai prevalecer, pois Jesus, quando voltar com poder e grande glória, ele vai pegar o joio e o trigo, e nós sabemos o que ele vai fazer. Aqueles que acreditaram nas mentiras de Satanás e aqueles que acreditaram nas verdades de Cristo. Então, irmãos, que nós venhamos a ser as pessoas que estarão do lado da verdade. Aquelas pessoas que perderam tudo porque foram fiéis, mas não perderam a vida eterna. Eu falei no começo que eu ia falar alguns livros, capítulos e versículos que você pode encontrar na Igreja Verdadeira. A Bíblia fala. Eu convido você a ler João 14:15. Eu convido você a ler Lucas capítulo 6, versículo 46. E convido você também a ler João capítulo 15, versículo 10. Ao ler, você vai encontrar a Igreja Verdadeira. Claro, em oração, buscando que Cristo direcione você. Com certeza você vai anexar essas passagens a uma igreja. Alguma igreja vai vir à sua mente e no seu coração você vai conseguir entender. Eu oro a Deus para que Deus ilumine a sua vida, os seus caminhos, os seus passos, os seus pensamentos, as suas atitudes e que você venha a ser uma pessoa, em nome de Jesus, assim como todos nós desejamos um servo do Senhor eterno, ou seja, que vai receber a eternidade. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, tira, Deus amado, tudo aquilo que existe na nossa visão que impede de te enxergarmos o teu querer e a tua vontade para nossas vidas. Nos mostra aonde nós devemos congregar, com quem nós devemos se envolver, para que, Deus, nós venhamos a ser levados aos teus caminhos e a fazer a tua vontade. Ó Deus, perdoa nossos pecados e, acima de tudo, nos conduz para a vida eterna, para sim estarmos contigo para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.